Esse ano eu completo 5 anos como professor de ensino médio e eu acho que é um período suficiente para poder tirar algumas conclusões. Eu estava me questionando a respeito do que seria o modelo ideal de educação e coincidiu que essa semana era uma semana de conselhos de classe e nós só tivemos os 3 primeiros períodos e a partir disso me surgiu a ideia de que talvez nós, sobrecarregados, professores, né, cheios de aulas para planejar, de matérias para escolher, para passar, transmitir para os nossos alunos e com pilhas de trabalhos e provas, né, para corrigir, me veio à mente a ideia de que talvez a escola ideal, a educação ideal fosse aquela, pelo menos do ponto de vista do professor e talvez do ponto de vista do aluno também, que nós não tivéssemos mais de 3 períodos por turno, no caso no turno da manhã, né? Mas poderia se pensar também no turno da tarde ou no turno da noite. Eu sei que essa ideia vai na contramão da tendência dos nossos legisladores e de muitas nações que tendem a ampliar o tempo em que o aluno fica na escola. Embora a gente saiba que no Japão, por exemplo, o ensino médio é exigente, produz alunos estressados e que chegam às universidades exaustos. Nós poderíamos, ainda que se defenda um turno integral, por exemplo, de educação, nós podemos tentar compatibilizar a ideia de um aluno dentro da escola e, portanto, longe das drogas, mas, por outro lado, conciliar também o interesse do professor que, submetido a longas cargas de horas de aula, ele acaba destruído, ele não consegue se concentrar, ele não consegue render o máximo, atender o aluno de uma forma de qualidade que se espera que o professor atenda. A quantidade excessiva de períodos impede, por exemplo, que o professor possa se dedicar com certo tempo, certa atenção a cada página que um aluno escreve e todos os alunos e os trabalhos de todos os alunos, né? Poderíamos pensar num colégio onde no período da manhã, por exemplo, para pegar o turno da manhã como exemplo, né, nós tivéssemos apenas 3 períodos de teoria por dia e os demais períodos, os 2 outros períodos, pudéssemos usar para atividades de educação física, para atividades em que o aluno pesquisa livremente no laboratório de informática, não levando com isso trabalho para casa, porque nós sabemos que muitos alunos trabalham no outro turno ou fazem estágios e não tem como estudar e fazer trabalhos e estudar para prova, né, nas suas casas, porque eles saem de casa às 7 da manhã ou 15 para 7 ou 6:30 da manhã e só voltam para casa às 10 ou 11 da noite. Então nós poderíamos repensar essa questão da escola. Essa quantidade de horas, ela não produziria qualidade de ensino. Acho que nós estamos indo no caminho errado. Nós deveríamos diminuir o espaço, pelo menos da teoria, e estimular que se, ainda na escola, que se pudesse pensá-la como um espaço para outras finalidades, por exemplo, competições ou uso do espaço físico para criar uma horta, ou a minha proposta que eu apresentei para a direção de fazer um tabuleiro de xadrez, né? Esse espaço aí sim para aprender até brincando, ou mesmo para que o aluno possa preparar seus trabalhos,
auxiliados até por uma fonte, uma pesquisa como a internet, né? Coisa que normalmente eles não fazem, eles não têm tempo para fazer. Um aluno hoje em aula disse que é muito difícil também estudar para provas. Em geral eles usam, e eu sei disso, eles usam um período de um professor para estudar para a prova do outro professor. Acho que se poderia pensar numa escola mais livre, uma escola que não fosse uma escola com 5 períodos de 50 minutos, exclusivamente teóricos. Talvez um espaço mais livre para que o aluno pudesse usufruir de determinados equipamentos, determinados recursos que a escola disponibilizasse para eles.